Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia Tayane e esse é o meu primeiro vídeo no canal. Sejam muito bem-vindos. Eu quero começar falando sobre a história do meu cabelo. Começa lá atrás, na fase da minha adolescência, onde eu ia para casa de tias minhas que mexiam com o cabelo e aí apresentado para mim esse tipo de incentivo, né? Na época, gente, a minha mãe ela não tinha aquela paciência de ter aquele cuidado, né, com o cabelo natural, o tipo 3C para 4A, é aquele cabelo ali saindo do cacheado pro crespo, então era muito difícil de domar e na época também a gente não tinha condição financeira para comprar todos os cremes necessárias, né, para o meu tipo de cabelo. E também eu cresci no meio de muitas irmãs, então, assim, era muito difícil reconciliar o que cada cabelo precisava. Então, não tinha aquela preocupação, sabe? O que é compreensível na época, também não tinha tantas informações, não tinha todos os cremes que tem hoje, então era bem mais difícil. E as pessoas optavam pelo tratamento químico, né, que tem como fonte mais barata os relaxamentos. No meu caso, eu usava o High Life, que é um alisamento, não deixava o cabelo lisinho como uma progressiva, mas relaxava a raiz, o que facilitava, né, diariamente o cuidado, porque ficava aquela raiz relaxada e aí ficava super desembaraçado. É mais fácil o processo também. Também tem a fase da escola, né, que mexe muito com a gente, para quem tem esse tipo de cabelo cacheado, puxando para o crespo, né, tem essa dificuldade em relação à época de escola, onde tem muito bullying, onde tem muito preconceito, como os pais, eles não sabiam muito, né, arrumar de um jeito que ficasse legal, que ficasse normado, aí tinha muito essa questão de gostar, de passar a ver o volume como algo ruim. E aí esse era o meu caso, né? Eu queria ter um cabelo mais domado, porque na minha cabeça esse era o exemplo de cabelo perfeito. E aí, durante toda a minha adolescência, eu cresci com isso, de que eu precisava ter o cabelo domado, eu precisava ter o cabelo baixinho, o cabelo lisinho. Isso facilitou a minha entrada aí no mundo da química, né? Sem conhecimento, porque na época eu não tinha conhecimento de como tratar, então a gente queria um cabelo liso a qualquer custo. Eu comecei escovando, né? E para quem sabe, para quem tem um cabelo desse tipo, sabe que é muito difícil só escovar, o cabelo ele não fica alinhado, ele não fica baixinho, e aí a gente sempre optava por relaxamento, né? Que era mais barato. E danificava muito mais o cabelo, mas não tinha tanta informação, a gente não se importava com isso. Eu passei durante muito tempo, né, da minha vida essa etapa de relaxamento, de relaxar a raiz. Só que o comprimento, gente, ele não ficava lisinho. Para quem usa, sabe que o cabelo ele não fica lisinho nesse tipo de relaxamento de farmácia baratinho, mas dá para você ficar escovando, e era o que eu fazia, né? Eu escovava todo final de semana e foi durante muitos anos esse processo. E aí depois, quando eu fui crescendo, que eu fui ficando mais vaidosa, né, tendo uma condição financeira um pouco melhor para comprar os meus próprios produtos. E aí também, né, investir em conhecimento, tendo celular, conseguir ver vídeos, e aí eu consegui ter essa noção de ter mais cuidado. E aí, saindo dessa fase de relaxamento, eu não conhecia o que era a transição capilar, eu não sabia o que eram esses cuidados, né? Eu não tinha conhecimento do meu cabelo natural mais, porque, como eu disse, eu comecei a tratar quimicamente muito cedo. Então, na fase de criança ali, eu me perdi de mim, eu perdi a minha identidade. E aí eu fui para o processo de química, desconheci o meu cabelo natural, como eu era, eu esqueci completamente. E aí, determinado um tempo, né, depois de eu estar ali naquele processo de alisamento com relaxante há muitos anos, eu comecei a ver uma coisa nova. E aí eu comecei a ver uns cachinhos se formando, sabe, bem na raiz, algo que eu desconhecia. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês de como estava a raiz do meu cabelo logo no começo ali, quando eu quis tomar a decisão de passar pelo processo de transição sem saber o que era transição. E aí eu comecei, né, esse processo, comecei a ver meu cabelo crescendo e eu falei assim, não vou alisar, eu quero ver aonde vai dar isso. Foi aí que eu comecei, né, a ir para o YouTube e outras plataformas para conhecer o que era isso, se tinha um nome específico para esse processo. E foi quando eu achei, né, o termo transição capilar. E aí eu comecei
a me dedicar, a saber mais sobre a transição capilar, tudo que eu precisava fazer, tudo que indicava, né? E comecei a ter curiosidade para ver o meu cabelo natural em si. E aí eu passei por um processo, se eu não me engano, em 3 de março de 2020, eu comecei a transição capilar. Foi a última vez que eu alisei o meu cabelo. E aí, quando foi em 2021, menos de um ano, eu cortei o meu cabelo. E foi assim, do nada, gente. Eu cheguei e falei, não aguento mais passar pela transição. E aí eu cortei o meu cabelo. Fiz o BC, que é o grande corte, né? E esse processo da transição pra mim, gente, foi muito difícil, porque realmente abala a gente, assim, deixa a nossa autoestima muito baixa, quase zero, né? E aí o cabelo curtinho também foi uma etapa muito difícil pra mim, mas que eu consegui passar. Eu acho a transição capilar um processo muito importante para minha vida, me ensinou demais. Inclusive, gente, eu não me arrependo. Se eu precisasse passar de novo, eu passaria tranquilamente, porque eu sei que, embora seja difícil, é um processo que é muito importante você passar, você se reconectar consigo mesmo e saber como é o seu cabelo natural. É muito importante e hoje eu tenho isso já, graças a Deus. Eu cresci em várias áreas da minha vida, como me importar menos para a opinião das pessoas e querer muito mais aquilo que me faz bem. Então é muito importante a transição capilar para mim, foi uma experiência assim muito incrível, muito transformadora. Eu pude conhecer o meu tipo de cabelo também. E aí eu comecei os cuidados com o meu cabelo, né? Comecei a pesquisar mais sobre cronograma capilar. E foi aí que eu descobri, né, o que é o cronograma capilar, tudo que eu precisava fazer. E cuidei, assim, drasticamente do meu cabelo. Eu vou deixar algumas fotos aqui, gente, de como estava o meu cabelo antes, né, quando eu estava no processo de transição e depois, quando eu cortei. E vou deixar também, gente, fotos do que eu fazia pra fantasiar, sabe? Eu fazia texturização, eu usava muita bandana, muita mesmo. Era o que disfarçava, assim, as duas texturas, né? Então, assim, era muito bom pra mim. Era o que aliviava um pouco. Até chegar um tempo que cresceu demais e já tava assim, e a bandana não tapava mais, né? E aí eu tive que optar por outros métodos, que é a texturização. Mas deu super certo por um tempo, né? E aí eu cheguei à conclusão de que seria bom eu cortar o meu cabelo. E foi isso que eu fiz. Eu cortei, fiz o Big Shop, né? Depois de testar várias ideias para disfarçar durante a transição até não dar mais. E aí eu fiz o meu Big Shop, que é o grande corte. E foi uma etapa, assim, bem difícil, porque ter o cabelo curtinho, gente, é muito difícil. E meu sonho sempre foi ter o cabelo, assim, muito grande. Eu queria ter o cabelo grande, eu colocava toalha na cabeça, eu colocava, sabe, várias coisas para fingir que era o meu cabelo, porque eu tinha necessidade de ter o cabelo grande. E aí, buscando conhecimento, eu passei, assim, anos cuidando do meu cabelo depois que eu cortei. De 2021, que foi quando eu fiz o BC, até 2024, eu não fiz química nenhuma no meu cabelo. Nenhuma. E aí, em 2024, eu estava buscando, né, algo diferente. Eu queria ver os cachos maiores, porque tinha muito fator encolhimento, gente. E assim, é o terror das cacheadas, das crespas, é o terror. Porque você não vê crescimento, parece que o seu cabelo para de evoluir. E na verdade ele está evoluindo, mas você quer ver ali nitidamente, né? E aí a gente só conseguia ver quando lavava. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui, quando eu lavava ele, o tamanho. E aí eu passei de 2021 até 2024 sem fazer química nenhuma e optei por fazer o relaxamento. Eu estava entre alisar e fazer um relaxamento para soltar os cachos. E aí foi o que eu fiz. Eu soltei, né, os cachos e eu amei, gente. Vou deixar aqui um vídeo, uma foto, para vocês verem o quanto eu estava, assim, extremamente apaixonada, porque tirou o fator encolhimento e eu me senti muito melhor, muito mais bonita. E depois do relaxamento, meu cabelo cresceu absurdamente por conta da gestação. E aí foi crescendo e ficou duas texturas novamente. Algo que, assim, gente, não me agradava. E aí eu acabei me arrependendo de ter feito o relaxamento, porque eu estava entre sair do meu cabelo natural para ir pro liso, né, para ir para progressiva. E aí talvez teria sido melhor se eu tivesse feito isso de imediato e não ter relaxado, sabe? Porque ficou duas texturas e era algo que me incomodava, assim, profundamente. E aí na gestação, eu passei toda a minha gestação, gente, com os hormônios, assim, à flor da pele e me sentindo
com autoestima muito baixa, porque eu só andava com o cabelo preso. Eu vou ver se eu consigo deixar a foto aqui também. Só andava com o cabelo preso. A autoestima já estava zerada. E eu queria fazer algo. Então, na minha gestação, eu queria, né, fazer a progressiva, pesquisei tudo direitinho e achei uma que era compatível, né, com a gestação. Só que aí eu fiquei com medo, gente, e vendi. E aí, esperei o processo, né, da minha gestação, depois de investir em materiais, né, secador, prancha, produtos, eu tomei a decisão de alisar novamente. Agora que eu sou lactante, né, que eu sou amamento, eu me senti muito mais segura para fazer. Então, comprei novamente a mesma química e aí marquei o dia para aplicar. Não dava para fazer sem ser com uma profissional. Então, eu vou deixar um vídeo aqui de como tava meu cabelo e como ficou o meu cabelo. Até o momento, eu não me arrependo. Eu acho que foi a melhor decisão. O meu cabelo tá extremamente grande, do jeito que eu queria. Indico vocês ou a ter a experiência de fazer você mesma ou pagar, né, financeiramente as datas corretas, para você não ficar sem fazer. Porque talvez pode ser que você queira alisar por praticidade e aí acha que a química trata, não ter os cuidados corretos, não ter condição financeira e aí você vai se frustrar. É prático para mim que tem uma bebê. Então, assim, eu super indico. Então, pesquisem muito bem a progressiva também, porque isso faz toda a diferença. E trate, gente, cuide muito bem, use produtos que realmente vai alavancar o seu cabelo. Depois de alguns dias de alisamento, eu vou mostrar pra vocês como ele e eu vou fazer um retoque, daqui 10 dias eu vou estar fazendo o retoque dele. É necessário por conta da selagem, que não é tão forte, né? Gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês gostem. Curte, compartilha para me ajudar, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações para vocês não perderem vídeo nenhum. E é isso, gente. Até mais, até o próximo vídeo.